Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Fabiana e hoje estou aqui para explicar um pouco a respeito do nosso terceiro roteiro de estudo, certo? Então, pessoal, como vocês podem observar, o nosso roteiro contém algumas informações muito importantes que vocês precisam dar bastante atenção, tá bom? Então, logo no início, não esqueça de marcar com X a sua turma correspondente e colocar o seu nome, certo? Leiam com atenção os conteúdos e os objetivos da atividade. Assim você vai se situar e já saber o assunto que vai estar sendo discutido no decorrer do roteiro, tá bom? Observem também a data da devolutiva para não perder o seu prazo. Logo abaixo, observamos o cronograma de estudo, vem falando um pouco sobre as atividades e também sobre a data da realização, para a realização de suas atividades. Aqui logo abaixo, pessoal, vocês podem observar, foi colocado um texto explicativo de forma breve, assim, de forma resumida, mas bem explicadinho para vocês relembrarem, tá? A respeito dos verbos, o núcleo da oração e os termos essenciais da oração, que é o sujeito e predicado. Também nessa explicação vocês irão observar atentamente os tipos de sujeito e os tipos de predicado, tá bom? E um complemento desse conteúdo são as nossas aulas online, então não perca, tá bom? Sempre que tiver as aulas online, assistam, que é para vocês estarem por dentro de todo o conteúdo que está sendo discutido no roteiro, tá bom? Então aqui, depois da leitura, a gente começa na nossa primeira atividade. Vocês podem observar essa tirinha, vocês vão realizar a leitura da tirinha e responder a questão 1, que está pedindo para você identificar o sujeito que está presente no primeiro balão da tirinha. Qual é o primeiro balão? Esse aqui. Quando ele fala, cheguei, Elga. Então você vai dizer, esse sujeito ele é o que? Determinado, oculto, simples ou inexistente, tá bom? 2, novamente, aqui temos uma oração e você vai dizer qual é o tipo do sujeito. Na 3 também, identificar o tipo do sujeito, tá bom? Na 4, vocês irão dizer se é sujeito ou se é predicado as partes que estão destacadas, tá bom? Observem que tem em cada uma das orações um destaque, então você vai dizer se é sujeito ou se é predicado. Quinta questão, sigam o modelo e aí você vai dizer qual é o tipo de sujeito de cada uma das orações. Na atividade 2, você vai classificar se é predicado verbal, se é predicado nominal ou se é predicado verbo nominal, de acordo com as explicações das nossas aulas online e também do texto explicativo acima. Então, para responder as questões seguintes, posteriores, vocês irão ler esse texto intitulado A Lua, tá? E responder as questões 2, 3, 4 e 5. Lembrando, pessoal, que essas atividades que tem as questões alternativas, você marque apenas uma, tá bom? Não marque duas, porque senão eu vou desconsiderar a questão, ok? Então, aqui nessa 2, está falando o seguinte, jogou para apagar o brilho dela. O termo destacado está se referindo ao sol, à lua, ao brilho ou às manchas. O termo destacado aqui, esse dela. Então, leiam com atenção, tá bom? Para fazer corretamente. 3. O texto que você acabou de ler é uma narrativa. O tempo verbal básico da narrativa é? Então, apenas uma alternativa é a correta. 4. Vocês irão identificar o sujeito e o predicado dessa oração que está aqui destacada entre aspas. 5, novamente, é classificar os predicados, tá? Se você acha que é predicado nominal, coloque 1, se é verbal 2 e assim sucessivamente. Correspondente às aulas 4, 5 e 6, nessa atividade vocês irão usar o livro didático, tá bom?
nosso livro didático, na página 46 e 47. E em seguida responder as questões 1 e 2. A 3 é somente a leitura, tá bom? Então tá bem explicadinho aí no enunciado para vocês como que deve ser feita a atividade. E deve ser anexada no roteiro, tá bom? Não esqueça. Correspondente às aulas 7, 8 e 9, pessoal, vocês irão construir e produzir, né, um mapa mental. Vocês podem seguir esse modelo que está aí no roteiro, mas também podem procurar outro modelo. O importante é que contemple o conteúdo dos tipos de sujeito, certo? Então faça com capricho e não esqueça de anexar no roteiro. Correspondente às aulas 10, 11 e 12, ainda sobre o tipo de sujeito, aqui na nossa atividade, vocês irão localizar o sujeito em cada uma das orações, tá? Sempre usando essa pergunta, quem ou o que antes do verbo. Qualquer dúvida a respeito do verbo, professora, eu esqueci o que é verbo, eu não estou me recordando, então faça uma pesquisa adicional, tá bom? Reserve um tempinho do seu dia para pesquisar sobre esses assuntos que talvez você já tenha esquecido, tá bom? É sempre importante. Então aqui você vai dizer, vai localizar qual é o sujeito de cada uma das orações. Novamente, temos outra tirinha, leia com atenção e responda. Aqui na 2, aponte o sujeito da frase dita por Calvin no primeiro quadrinho da tira. Nesse primeiro quadrinho, você vai ler e identificar o sujeito, tá bom? 3, identifique o sujeito oculto na oração. Estamos sentados aqui por 20 minutos. Então, o sujeito aqui está oculto, você vai dizer, vai identificar, né, o sujeito dessa oração. Correspondente às aulas 13, 14 e 15, pessoal, aqui é o nosso livro do bimestre. Então, devido às nossas circunstâncias, né, vamos trabalhar o nosso livro por meio de fragmentos e resumos, tá bom? E qual é o livro, professora? O livro é Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, tá bom? Então, é um livro muito interessante. Aproveite para pesquisar sobre o livro, conhecer a história. Tenho certeza que vocês irão gostar bastante. Então, aqui vocês podem observar um resumo, né? Para vocês se situarem na história. E depois da leitura desse resumo, vocês irão responder. Após a leitura do resumo, apresente algumas características do personagem Zezé. Então, aqui no resumo, vocês irão perceber essas características e coloquem aqui nesse espaço destinado, tá bom? Na 2, vocês irão ler esse fragmento, ler com atenção, num ambiente tranquilo e responder essas 3 questões. Com base no fragmento destacado acima, apresente sua opinião sobre a atitude de Godofredo. Tá bom? Então tem que ler o texto com calma para você saber responder corretamente. 2. Que indício existe no texto que Zezé era muito pobre? 3. Considerando o diálogo entre Zezé e seu professor, que argumento foi utilizado pelo menino para convencê-la de que seu ato não era roubo e nem furtinho? Então, você só irá conseguir responder a partir da leitura, tá bom, gente? Então, leia com calma, leia com atenção, que isso vai contribuir bastante na hora de responder sua atividade. E encerrando as nossas atividades, correspondente às aulas 16, 17 e 18, temos aqui uma atividade do livro A Prova Brasil. Vocês irão fazer o quê? A leitura da página 12 e a atividade das páginas 13 e 14, as questões de 1 a 6, tá bom? Novamente, vocês irão fazer organizado, né, as questões e as respostas e anexar no seu roteiro. E para encerrar o nosso roteiro, temos uma produção de texto, temos uma ilustração aí do Zezé com seu pé de laranja lima, né? Então você vai construir, produzir, né, um desfecho diferente para a história. Se você tivesse essa oportunidade de mudar o fim da história, o desfecho, o que você faria? Então, use sua criatividade, tá bom? E não esqueça de fazer a pontuação correta, acentuar as palavras direitinho. Então, eu espero ter ajudado, pessoal. Bons estudos e até a próxima!